Hoje eu vou explicar um pouco para vocês de onde surgiu o método cura do casamento e por que ele pode ajudar você a acabar aí com essas brigas que existem no seu casamento. Por quê? Como é possível isso, Silvana? Como é possível acabar com essas brigas? Como é possível eu salvar meu casamento, eu transformar esse casamento, eu ainda resgatar o que existe aí? Como isso é possível? Você já deve ter assistido várias pessoas te ensinando, te dizendo o que fazer, o que não fazer e por que o método do cura do casamento é diferente. Por que ele funciona? E por que você às vezes busca informações, você lê alguns livros e nada disso resolve na prática? Por que você às vezes busca essas informações e não funcionam? É exatamente isso que eu senti. Eu quero contar para vocês aqui um pouco dessa minha história. Eu trabalho há quase 20 anos com casais, com processos de nulidade do matrimônio no Tribunal Eclesiástico. E o que é esse processo? São casamentos que não tiveram validade, casamentos que de fato não existiram. E está escrito na Bíblia que o que Deus uniu, o homem não separe. Então, quando a gente tem um casamento, a gente tem que assumir essa responsabilidade dessa decisão. Só que existem casamentos que não tiveram validade. E ao longo desses 20 anos eu já ouvi vários tipos de história, vários tipos. E eu posso te dizer aqui, eu observava todas essas histórias durante todos esses anos. E o que eu mais via é que as histórias são muito diferentes. As pessoas vivem coisas muito diferentes e quando você percebe assim, não existe pessoa que vai sofrer algo pior do que isso no casamento, não existe história pior do que essa. Quando eu já imaginava assim, eu conhecia outra história com mais sofrimento, com mais dor. E é por isso que a gente não pode comparar a nossa história com de outra pessoa, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua história do casamento, tem a sua história de vida. E quando a gente fica comparando com o outro, a gente entra num estado de sofrimento, porque a gente não consegue ali ser feliz no casamento, porque você fica somente comparando, sem agir, sem fazer o que precisa ser feito dentro do seu relacionamento. Então, muitas das vezes eu via tudo isso e eu observava uma coisa que tinha em comum. E por que esses casamentos, as pessoas não conseguiam aí resolver essa situação? Por que elas não conseguiam aí resolver esses conflitos que existiam dentro do casamento? Porque o conflito, ele existe por quê? Por que a gente tem um conflito aí no casamento? Porque nós somos pessoas diferentes, nós temos ideias diferentes e por isso existe esse conflito. A gente vai se deparar em determinados momentos com opiniões diferentes e aí vai começar um conflito. A gente tem ideias diferentes, como a gente resolve isso? E muitas das vezes as pessoas não conseguem resolver esses conflitos no casamento. E foi esse o ponto comum que eu encontrei em todas essas histórias. Apesar das histórias serem diferentes, elas tinham esse ponto comum de não saber resolver o conflito, de dentro de um conflito, dentro de uma situação onde eles estão ali divergindo, de não conseguir resolver essa situação. E esse é o ponto. Eu também, na minha história, eu vou abrir aqui para você agora, a minha história, para você poder entender o porquê, para te ajudar aí a entender que existe um caminho, existe um processo, existe uma forma de transformar e de salvar o casamento. Porque muitas das vezes a gente quer continuar casada, mas a gente não sabe o que fazer para mudar essa situação. Existe a lei da inércia. A lei da inércia não é só eu ficar parada e não mudar, é eu continuar também fazendo a mesma coisa. Se você continuar vivendo sempre a mesma coisa, você está naquela inércia. Você não transforma o que precisa ser transformado. E o relacionamento, ele é o melhor momento onde você pode ter esse aprendizado, de você aprender todos os dias, de você crescer com o outro e viver em unidade. E é por isso que você precisa mudar. Senão a gente fica ali naquela inércia, a gente não muda essa situação e a gente não consegue transformar
essa história do nosso casamento. E quando eu me casei, eu queria ter aquele casamento perfeito, eu já lia muito sobre relacionamento, eu tinha todo um conceito, aquele conceito de você não ir dormir sem pedir nem dar o perdão, e eu percebi que na prática a vida não era assim. Na prática, todo aquele conceito que eu lia nos livros não funcionava. Todos aqueles conceitos que eu aprendi dos meus pais não estavam funcionando. Que tudo aquilo que talvez a igreja tivesse me ensinado não estava funcionando ali. Por quê? Por que todos esses livros de relacionamento que eu lia, porque aquilo que eu buscava não conseguia resolver na prática? E aí a gente se desentendia, a gente brigava, não funcionava, tinha determinados assuntos que eu não conseguia conversar, porque se eu falasse daquilo, a gente ia brigar. Então, muitas das vezes eu deixava coisas sem resolver para não discutir, eu deixava coisas para lá. Só que quando a gente não resolve um problema, aquilo fica ali acumulado. E a gente fica ali acumulando a situação, que enquanto a gente não resolve, ela fica ali pendente. E uma hora aquilo vai, além de te causar feridas emocionais, uma hora você vai acabar tentando resolver isso da forma errada. Você vai acabar se desentendendo com aquela pessoa de forma errada, porque você vai querer resolver a situação no momento errado. Então, eu me sentia muito angustiada, porque eu queria muito, eu tinha o sonho do casamento. E tem gente que não cresceu pensando em casamento, mas eu cresci pensando em casamento. Eu falo que eu fui criada para o casamento, só que as coisas não funcionavam. Por que eu discutia? Por que eu não conseguia me entender? Por que eu não me sentia amada? Não era exatamente aquilo que eu imaginava. Eu sabia que o casamento não era coisa de filmes, não era conto de fadas, mas por que eu me sentia tão angustiada? Por que eu não conseguia resolver as situações? Por que a gente discutia tanto e brigava tanto? Por que tinha assuntos que eu não conseguia conversar? E aquilo me angustiava, me angustiava. E a gente acabava brigando muito, discutindo muito, até que com 15 anos de casamento, eu cheguei a tanta dor, a tanta discussão, aquele clima tão ruim, a gente já não tinha conexão. A gente ficava ali brigando, a gente ficava discutindo, aquilo já estava afetando os meus filhos. E eu vi os meus filhos sofrendo com aquelas brigas e discussões. E eu acho que não tem dor maior do que a gente ver os filhos sofrendo com a nossa situação, com o nosso comportamento. Eu cheguei a ter que pagar psicólogo para os meus filhos, para ajudá-los nas reações que eles estavam tendo, porque não tem como, a gente interfere, é a família toda. Então, o nosso comportamento dentro do casamento, ela vai interferir. Não é só a sua vida, não é só a vida do seu marido, é uma família. Então, aquilo me fazia me sentir muito angustiada. E já foi provado que quando a gente está bem dentro do relacionamento, a gente consegue estar bem em todas as áreas. Outras áreas da vida, se tiver algum problema, você vai enfrentar aquela dificuldade de forma muito mais fácil, porque você está bem dentro do seu relacionamento. A gente tem áreas na nossa vida, mas se a gente não estiver bem dentro do nosso relacionamento, a gente não consegue resolver as outras. Não adianta você estar muito bem lá no seu trabalho e chegar em casa e a sua casa está um inferno. Ou quantas pessoas não querem ir embora para casa, preferem trabalhar até mais tarde, fazer alguma outra coisa na rua, só para demorar a chegar em casa. Porque a casa é um inferno. Você já sabe que você vai chegar em casa, você vai encontrar seu marido, você vai discutir. Quantos homens não voltam para casa, ficam até tarde, trabalham até mais tarde? Vou nem colocar aí questão de infidelidade, às vezes porque acaba arrumando mais serviço mesmo, acaba querendo trabalhar mais tarde para não voltar para casa. E é muita dor isso, porque a casa, o nosso lar, tem que ser aquele lugar onde a gente quer voltar. Tem que ser aquele lugar onde você quer estar. Tem que ser o seu conforto. E quando você se sente bem dentro de casa, você se sente amada, você se sente confortável ali dentro do seu lar, as outras coisas você resolve. Mas não dá para você estar feliz lá fora
e você não conseguir ter harmonia dentro de casa. Então eu cheguei a me sentir assim, a me sentir triste, a me sentir sem saber o que fazer, porque eu já tinha lido de tudo, eu achava que eu tinha tentado de tudo e eu não sabia o que fazer mais no meu casamento, como eu ia acabar com aquelas brigas, como eu ia acabar com aquela situação. E eu cheguei a pensar que a única solução seria a separação. Só que quando a gente toma a decisão da separação, pode ser uma decisão que vai, na verdade, destruir, porque você não quer a separação. O que você quer é acabar com aquela dor. O que eu queria era acabar com aquilo. Eu queria me sentir amada, eu queria ter um casamento decente, eu queria ter harmonia na minha casa, eu queria mostrar para os meus filhos uma família harmoniosa. E eu não conseguia. Aí, por fim, eu achei que a separação fosse, de fato, a solução. Até que um dia que o meu marido saiu de casa e eu vi que o sofrimento dos meus filhos foram muito pior. Eu via ele chorando pelos cantos, o meu pai foi embora, e agora? E aí a gente percebe que não é a solução. E de fato não é. Se você fez uma escolha, se você fez essa decisão de estar casada, você só precisa aprender o que fazer aí. O que acontece é que o que as pessoas dizem pra gente, o que a gente vê lá fora, o que muitas das vezes a gente lê em livros, você não consegue aplicar na sua prática. Você não consegue entender por que você está vivendo isso. Por que tem pessoas que têm casamentos incríveis e você não consegue viver isso? E aí você começa a entrar naquele estado de sofrimento. Por que eu não mereço isso? E aí você entra naquele seu estado de sofrimento. Eu não mereço. E aí você começa a pensar, e se eu não tivesse me casado com essa pessoa? E se eu tivesse me casado com outro homem? Talvez você tenha alguém do seu passado e você pense, se eu tivesse casado com aquele namorado, se eu tivesse escolhido outra pessoa, eu não mereço sofrer isso que eu estou sofrendo. E você começa ali a se questionar e a entrar nesse estado de sofrimento e você não entende o porquê que você está sofrendo tanto. Por que seu marido é grosseiro? Por que esse marido não me dá carinho? E muitas das vezes aí que a gente sabe que existe muito a situação de infidelidade, porque ele foi capaz de fazer isso comigo. Ou talvez você tenha feito e você tenha se arrependido, e você começa aí a se questionar e entrar nesse estado de sofrimento. Você não sabe o que fazer. E eu entrei nesse estado de sofrimento. E durante um ano eu falei, tá, eu vou ficar casada, porque isso na minha concepção, o casamento é para a vida toda. Então, eu vou ficar casada. Só que eu não sabia como ficar feliz. Por isso que um dos lemas que eu sempre levanto aqui é você ser casada e feliz. Ah, Silvana, você está dizendo então que se eu não for feliz, eu tenho que me separar? Não. O objetivo é ser casada. Você fez esse compromisso, você tomou essa decisão. Mas você tem que ser feliz. Muitas pessoas ficam dentro de um casamento infeliz, triste e acaba aceitando aquilo. Ah, então se é para ficar casada, eu tenho que ficar casada por causa dos meus filhos, por causa disso, por causa daquilo. E aí você põe sempre um motivo exterior. Então eu vou ficar casada e infeliz, porque eu não sei o que fazer mais para ser feliz. Eu já tentei de tudo. E quando a gente tem aquela sensação, Silvana, eu tô cansada. Eu cansei. Eu já fiz tanta coisa e esse homem não muda. Essa situação não muda, eu continuo sofrendo, não me sinto amada, esse homem não é carinhoso. E aí vem o método cura do casamento.